Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma noite de reflexão. Hoje vamos ter nossa irmã Neide falando sobre o tema Paciência e Vida, do livro que estamos estudando no mês de fevereiro, que é Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer a nossa vibração planetária. Convido você a juntar a todos nós, encarnados e desencarnados, para fazermos uma egrégora, emanando as mais puras energias de amor e de paz ao nosso planeta. Feche os olhos. Mentalize o planeta Terra. Se deixe envolver pela presença divina, os irmãos de luz. Neste momento, vamos emanar as mais puras energias de amor e de paz, de saúde, para o nosso planeta. Que chuva de bênçãos caiam agora sobre o planeta Terra. E essas gotas de luz possam ir a cada continente, cada país. Possa tocar cada governante, cada líder de nação. Para que possa fazer o melhor para a sua comunidade. Lembrando dos menos favorecidos. Ó Deus, tua infinita misericórdia, derrama sobre o nosso planeta a paz tão necessária, a compreensão, o diálogo tão necessário, a compaixão, que os irmãos que estão à frente das nações possam ser tocados pelo teu amor, pela tua compaixão, possam fazer o melhor para a sua comunidade. Senhor, abençoa o Brasil. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Para o coração do mundo, pátria do Evangelho, nosso Brasil. Que a paz, a harmonia esteja envolvendo a cada coração que esteja conturbado, em aflição. A cada lar seja envolvido, invadido pelo poder do amor, da paz. Misericórdia, misericórdia do nosso planeta. Fortalece-nos, envolve-nos com a vossa paz. Que assim seja e assim será. E vamos passar agora a palavra para a nossa querida irmã Neide. É com você, irmã. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez aqui nos reunimos para reflexionar sobre um tema assim muito importante na nossa vida, né? Nós estamos aí trabalhando o livro Rumo Certo, então eu achei inclusive esse título assim muito bem, vamos dizer assim, muito bem posto para os nossos recursos de vida, né? Para a gente realmente tomar o rumo certo. De psicografia de Francisco Cândido Xavier, na parceria com Emmanuel, e é o capítulo 41, né? E esse capítulo traz paciência e vida. Então, realmente é um assunto muito importante. E
eu tive pensando, reflexionando, e a gente vai ao longo que nós vamos, eu vou lembrando as passagens do livro, do texto, nós vamos assim pensar e reflexionar sobre a importância da paciência na nossa vida, porque nós temos que ter essa reflexão, né? E também a relação. Será que existe relação entre paciência e vida? Né? Então, vamos, ao longo desse períodozinho que nós vamos bater esse papo, a gente reflexionar sobre isso e chegarmos com o auxílio das palavras de Emmanuel, dos ensinamentos de Emmanuel, das orientações de Emmanuel, chegarmos a essa conclusão. Que nível de importância, né, a paciência tem na nossa vida? Como a paciência interfere na nossa vida? Será que paciência e vida andam pá a pá, juntos? Então, são essas reflexões que nós vamos agora observar. Então, no texto, Emmanuel nos convida a uma jornada íntima, né? A uma autorreflexão, a um autoconhecimento, porque ele nos diz, logo quando começa, para nós observarmos com atenção os nossos relacionamentos, como estão as nossas atitudes perante o próximo, perante o outro. E ainda ele recomenda mais. E como estão essas relações nossas com os nossos mais íntimos, com os nossos familiares, no lar? Então, ele já nos convida, nos convoca a realmente a analisarmos e a reflexionarmos como é que estão essas nossas relações. Como é que eu estou agindo? De que modo que eu estou agindo? Né? Será que nós estamos tendo a paciência ou a tolerância suficiente para a gente conviver bem, em bem-estar? Porque a nossa vida, nós temos que primar por estarmos em paz, estarmos bem, né? Vivermos bem. E como está isso? Como é que nós estamos colaborando para isso? Então, a paciência, a gente podia assim ver uma definição de paciência, que paciência seria um ato da gente esperar, mas com muita esperança. Então, não esperar pacificamente, mas se esperar tendo esperança de realizar. E a paciência também seria um caminho para nos levar à paz, à harmonia, à tranquilidade. Então, será que esse esforço é importante em nossa vida? Vai nos ajudar a nossa caminhada, nossa jornada espiritual, principalmente? Porque, no caso aí, além da gente ter um bem-estar físico, nós vamos também ter um bem-estar espiritual muito grande se nós abraçarmos essa tendência. E a paciência, ela vem da serenidade, né? Nós sermos serenos. Jesus já nos convocou que o mundo seria dos mansos, né? Bem-aventurados os mansos, porque serão os donos do mundo. Então, nós precisamos de mansidão, nós precisamos de doçura, de afabilidade, de amorosidade. Nem sempre vai ser muito fácil essa jornada, porque Emmanuel também no texto, ele nos diz que muitas vezes nós somos assaltados por inimigos. Inimigos, às vezes, que a gente nem sabe
E lá no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, Joana de Ângeles nos alerta, nos explica que muitas vezes nós somos submetidos a testes. E esses testes vão servir para, vamos dizer assim, medir a nossa evolução espiritual. Como é que nós estamos? Em qual é o grau que nós estamos alcançando? Então, é preciso, às vezes, e quanto mais a gente é testado, ou com provas ou expiações, isso denota que nós ainda temos imperfeições e precisamos nos aperfeiçoar mais ainda. Então, é preciso fazer um esforço. A paciência em si não vem de graça, né? Não vem assim do nada. A paciência vamos dizer assim, é algo que a gente vai treinar. Nós vamos aprender. Nós vamos nos esforçar para aprender a conviver. Então, na paciência, nós temos assim, eu pelo menos penso dessa forma. Eu ouvi uma palestra sobre isso e ele colocou a paciência como sendo algo que nós teríamos que perseverar para depois ter fé. Mas eu, na minha experiência pessoal, na experiência de ser espírita, mas eu acho que a gente, quando a gente tem fé, a gente persevera, a gente dá continuidade. Então, a paciência é aquele ato de esperar com esperança de realizar, mas que nós precisamos ter fé naquilo que nós queremos objetivar, naquilo que nós queremos alcançar e perseverar. Porque se nós desistirmos, logicamente nós não vamos a canto nenhum. Agora, quando a gente está pautado na fé, não aquela fé doentia, nenhuma fé, mas uma fé viva, uma fé raciocinada, como o Espiritismo nos ensina, uma fé em si próprio também, no seu potencial como ser humano, né, na sua boa vontade, porque Emmanuel já nos diz, não lembro o livro, mas ele diz: quando se tem boa vontade, meio caminho andado. Então, nós temos que ter essa vontade e nós temos que ter a fé para perseverar. A fé em si e a fé no divino. Porque quando a gente tem a fé espiritual, a gente se fortalece, a gente não desiste. Por mais empecilhos que aconteçam, a gente continua persistindo. Então, a perseverança é fundamental para que a gente alcance a paciência. Às vezes, muitas vezes, a gente diz assim, a gente perde a paciência. Na verdade, nós não perdemos a paciência, porque ainda nós não encontramos essa paciência. Quando a gente perde a paciência, é porque a gente não a tem ainda, não é isso? Mas, se nós podemos conquistar a paciência, viver, sentir essa paciência em nós temos que nos esforçar para mantê-la. É um esforço grande, não é pequeno, não. É um esforço constante. É um esforço assim, muitas vezes, a depender do embate, é um esforço que nós achamos até inalcançável, mas é algo que é alcançável. É, 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 pode acontecer. Agora, precisa realmente ter esse esforço para a gente sentir, aprender a exercitar a paciência. Então, é preciso exercitar, sentir a paciência, para depois chegarmos ao ponto de internalizarmos. Aí, nesse ponto que a gente chegar de internalizar a paciência, aí nós já estamos prontos
Então, não vai ser nessa encarnação, com certeza. Nós devemos passar por muitas encarnações ainda, mas nós temos que caminhar. Nós não podemos jamais ficarmos paralisados. Então, precisa também ter tolerância, né? Com o nosso semelhante. É preciso ter paciência. A paciência também depende da tolerância. Eu, há muitos anos atrás, muitos, já fazem muitos anos, mas eu assisti uma palestra na Brahma Kumaris e era sobre tolerância. Eu me interessei, né, porque eu não era tolerante. Quer dizer, eu acho que todos nós temos também níveis de tolerância, né? Mas quando ela disse que tolerar seria tolerar o intolerável, eu achei aquilo um absurdo. Eu digo, eu não vou conseguir nunca. Mas hoje, com o aprendizado da doutrina, a gente sabe que também nós temos que ter a autopaciência. Nós temos também que ter paciência conosco mesmo para que a gente possa ter paciência com alguém, com o outro, com o mais próximo de nós. Porque quando nós não podemos exigir de nós aquilo que a gente não pode dar. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas tem pessoas que são insuportáveis. Claro que nós sabemos disso. Mas existe aquele remédio que lá no nosso lar ensina, orienta, que muitas vezes minha mãe me orientou isso várias vezes, dizia assim, Neide Maria, enche a boca de água. E eu dava risada, eu achava assim, eu achava, engula sapo. Eu digo, não, minha mãe, não vou engolir sapo. Meu jovem, né? Então, jovem mais rebelde e tudo. Então, quando a gente chega também para a maturidade, às vezes a gente vai realmente aprendendo. E é um trabalho que é normal, porque a gente tem que ter esse burilamento. Então, significa que quando a gente modifica, às vezes nós, em um passado remoto, fomos mais impertinentes, mais extravagantes, menos tolerantes, e chegamos a um ponto que hoje nós já temos mais um pouco de conhecimento e também a certeza de sermos seres espirituais, imortais, e temos que evoluir, então isso aí faz com que a gente ganhe bônus de, de crescimento espiritual nosso. Então, nós estamos aí evoluindo, né, melhorando a situação. Então, nós temos que ter paciência. Às vezes, nós perdemos a paciência, até toleramos. Emmanuel, no texto, ele até tem uma parte que ele diz isso, que às vezes nós toleramos e temos paciência com algo assim maior, e principalmente quando estamos no âmbito social. Às vezes, um amigo distante, onde a gente não tem muita convivência, não tem muita aproximação, então conhecemos até bem pouco, e aí nós temos mais benevolência, mais paciência com aquele, vamos ajudar, vamos muito bem. E perdemos, às vezes, essa paciência dentro do nosso próprio lar, com pouca coisa, que às vezes quem está mais próximo é aquele que precisa mais de nós, porque aquele que está mais próximo é aquele que vai nos dar o embate, vai nos dar o atrito para que a gente possa evoluir, possa expandir a nossa consciência espiritual, né? Então, ele fala também sobre isso, sobre esse assunto. E a paciência, sendo um sentimento de paz que nos traz paz, então nós temos que nos esforçar o máximo para mantermos a nossa paz. É claro que muitas vezes a gente perde a paciência, no modo de se dizer, mas quando nós perdemos, nós temos que nos arrepender,
muitas vezes nos arrependemos, poxa, eu fui precipitado, né? Se eu pensasse melhor, talvez eu agisse de outra maneira. E aí é que entra o discernimento. Aí é que entra o exercício do discernimento. Porque quando nós nos exercitamos a nossa mente para discernirmos sempre, não é fácil, mas é um exercício. E a gente tem que fazer isso constantemente. E tem que ser rápido. Por isso que tem que tornar-se um hábito. Porque muitas vezes, diante da situação, às vezes é intemperança, né? A gente, às vezes, atropela as coisas. Então, nós temos que usar do discernimento para nós avaliarmos, ou seja, pensarmos antes de agirmos, antes de darmos respostas imediatas. Então, é um exercício. Então, paciência não vem do nada. Deus é muito paciente conosco, é excessivamente paciente, nos dá oportunidades mil, e nós temos muitas oportunidades. Então, por nós sermos filhos e filhas de Deus, nós temos essa paciência, agora nós precisamos exercitá-la. Se nós não exercitamos, nós não vamos sentir a paciência, nós não vamos vivenciar a paciência, nós não vamos absorver e nós não vamos botar em prática, né, a paciência. Então, é um caminho longo, mas é um caminho possível, desde quando exista esforço, boa vontade e aquela situação de realmente querer melhorar cada dia mais, ou seja, sermos hoje o que não fomos ontem, sermos amanhã o que ainda não somos hoje. Então, caminhar para a evolução. Né? Então, e aí eu pergunto, será que vale a pena a vida sem paciência? Eu, particularmente, acredito que não. Porque a impaciência não traz benefício nenhum, muito pelo contrário. A impaciência traz amargura, traz dor, né? Traz incompreensão, traz dissidências e faz mal fisicamente como espiritualmente, principalmente espiritualmente. Então, às vezes, quando a gente perde a paciência ou não tem muita tolerância com alguém, a gente às vezes fere e às vezes nós nos ferimos também. Então, nós vamos causar um mal a outro, causar um mal também a nós. Então, a proposta do Evangelho é justamente sermos pacíficos, mansos, sermos pacientes. E temos que observar que paciência e vida andam junto. Porque para tudo nós temos que ter paciência. Então, não é só a paciência ter a paciência com aquele que às vezes enche a paciência, nossa, enche o saco, não. Mas é ter paciência com tudo, porque tudo também está no tempo de Deus. Nem sempre nós vamos alcançar aquilo que nós queremos no tempo que a gente deseja. Então, Deus sabe dosar todo o percurso da nossa vida. Então, de repente, nós desejamos algo e queremos imediato. E às vezes esse imediato não vem. Por quê? Porque não está no tempo, ainda não acabou. Nós estamos ainda no processo, na caminhada. E aí a gente tem que esperar pelo tempo certo. Então, a paciência é esperar com esperança que vai ser realizado.
sempre, com fé, com persistência, para que realmente seja realizado. E a paciência em relação ao outro é que nós também temos que ver o perfil, a bagagem do outro. Nós não sabemos qual é a condição, qual é vamos dizer assim, a bagagem, a cruz que ele carrega. Muitas vezes nós achamos que a nossa cruz é mais pesada e, na verdade, não é. O outro, às vezes, e o outro também está em outro patamar espiritual de evolução. Então, se nós enfrentamos provas e expiações, isso denota que nós estamos ainda imperfeitos, estamos ainda no crescimento. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, para que a gente possa realmente pôr em prática pôr em prática e colocar todo o esforço, toda a boa vontade para que nós sempre procuremos exercitar a paciência em nossa vida, em nossas relações, nosso relacionamento, né? Com o outro e com nós mesmos. Então, essa é a reflexão da noite de hoje. Eu espero que nós realmente nos esforcemos o máximo, tenhamos a maior boa vontade em nos esforçarmos para adquirirmos essa possibilidade de sermos pacíficos, pacientes e plantarmos a paz interna nossa, sempre. Sermos um ser de paz constante, que é a melhor coisa do mundo, né? Mantermos a nossa paz. Então, eu agradeço, uma boa noite, um grande abraço, fica com Deus e vamos nos esforçar para a gente conseguir alcançar essa plenitude de paciência na nossa vida. Boa noite. Vamos ao nosso atendimento espiritual, agradecendo a mensagem da noite de hoje, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Convido você a fechar os olhos, a elevar o pensamento mais uma vez, a sentar de forma receptiva, não esquecer da água que será fluidificada. Vamos agora fazer o nosso atendimento, nos colocarmos de forma receptiva. Antes de mais nada, faça o seu centramento, faça o exercício da respiração, sinta a sua presença, sinta o ar entrando e saindo das suas narinas, sinta a presença de Deus a nos envolver. Esse é um momento sagrado, esse momento onde os atendentes espirituais chegam mais próximos a nós e nos atendem em nossas necessidades. E eles chegam mais próximos a nós e iniciam os trabalhos com votos de muita paz, retirando dos nossos corpos todas as energias deletérias, todas as poeirinhas, todas as negatividades sendo retirada e colocada na Mãe Terra, na Gaia, que vai transformar essa energia em bênçãos. Mais uma vez, ele passa pelos nossos chakras, pelos nossos corpos, retirando todas as negatividades. E mais uma vez, colocando na Terra, na Gaia. Inspire profundamente, solte o ar bem lentamente.
E mais uma vez eles retiram as negatividades, limpando o nosso campo energético. Gratidão, meus irmãos. E agora eles trazem energias de cura, energia verde da cura. E essa energia vai fluindo por cada chakra, por cada ponto energético. Veias, vasos, artérias, células. Vibrante nessa energia da cura, nessa energia de saúde. Nosso chakra frontal, nosso chakra laríngeo, nosso chakra cardíaco, nosso chakra umbilical, esplênico, nosso chakra que está o básico, no baixo ventre, todos os chakras se iluminando com essa energia verde de cura, acendendo, e todos os pontos que necessitam estão se iluminando, curando. Seja qual for o seu problema, fale agora com as atendentes, mentalize, peça, eles atenderão. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. Há paciência, tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E os atendentes fluidificam a água e encerram esse atendimento com voto de muita paz, fluidificando o nosso lar, abençoando a nossa família, fortalecendo as nossas forças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado. E encerramos esse atendimento com votos de muita paz, encerrando esse momento de reflexão que tivemos na noite de hoje, esse encontro da noite de hoje com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, hoje, agora e todo sempre. Muita paz e até a próxima.